Olá, gente! Eu sou a professora Silvana, do canal Fazendo Matemática, e hoje eu trouxe para vocês ângulos formados pelos ponteiros do relógio. Essa aula foi sugerida pelo Leonardo, que deixou lá nos comentários esse pedido para que eu gravasse essa aula, e aqui está. Espero que vocês gostem, que compartilhem, que se inscrevam no canal para me apoiar. Vamos lá? Ângulos formados pelos ponteiros de um relógio. Bem, gente, antes da gente aprender a calcular os ângulos formados pelos ponteiros de um relógio analógico, a gente tem que saber ver as horas no relógio analógico. E até hoje, muita gente não sabe ver a hora no relógio com ponteiro. Vamos relembrar rapidinho como é que funciona e depois a gente vai entender melhor sobre os ângulos, ok? Bem, aqui nós temos a representação de um relógio. Um relógio, ele é dividido em 12 partes iguais. Nós temos o 12, o 3, o 6, o 9. Agora nós vamos separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que querem dizer esses números? Quer dizer que o meu relógio foi dividido em 12 horas. Mas, professora, um dia tem 24 horas. É porque o meu relógio ele vai sair do 12 e vai dar uma volta completa, como se fosse de meia-noite até meio-dia. Chegou meio-dia, ele vai dar mais uma volta completa até chegar à meia-noite novamente. Então, 12 mais 12, 24 horas. O meu relógio não é dividido em 24 partes. Ele é dividido em 12 partes e depois nós contamos as 12 partes novamente. Então, como ficam as horas? Nós temos dois ponteiros. Um ponteiro menor, que vai marcar as horas, e o ponteiro maior, que vai marcar os minutos. Então, aqui nós temos o ponteiro das horas e temos o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior. Aqui nós temos 2 horas e 5 minutos. Como você está vendo isso, professora? O ponteiro menor vai me dizer que horas são. Se esse ponteiro vermelho aqui, o menor, tiver no 1, vai ser 1 hora. Se tiver no 2, 2 horas. Se tiver no 3, 3 horas. Aí ele vai girando todo o meu relógio e onde ele estiver eu vou saber as horas. Esse ponteiro menor, que é o das horas, quando ele sai de um número e chega até o outro é porque se passou 1 hora. E o ponteiro dos minutos? O ponteiro dos minutos ele é contado por minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5. Até onde? Até 60 minutos. Então, quando eu falo de hora, eu estou falando de 12 pedaços. E quando eu falo de minuto, eu estou falando em 60 pedacinhos. Foi dividido em 60. Aqui, como ele foi dividido em 60, cada vez que ele anda um número, ele andou 5 minutos. Então, aqui seria 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos ou meia hora. Andou a metade do relógio. 35, 40, 45, 50, 55 minutos. Chegou no 12 e completou 1 hora. Mas, professor, e se ele não tiver nem no 1 e nem no 2, estiver aqui no meio? Então, cada pedacinho desse é dividido em 5 partes. Olha, do 12 até o 1, eu fui dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes. Do 1 até os 2, mais 5 partes. Então, cada parte dessa vai representar 1 minuto. Então, seriam 2 horas e 5 minutos. E se o ponteiro dos minutos estivesse nesse terceiro risquinho? Seriam 2 horas e 3 minutos, e 4 minutos, e 5 minutos. E 6, e 7, e 8, e 9, 2 horas e 10. Aí o ponteiro verde vai girar por todo o relógio. Vai levar 1 hora fazendo isso, 60 minutos, tá? E se esse ponteiro verde aqui dos minutos estivesse aqui, por exemplo, que horas seriam? Esse ponteiro da hora já teria andado um pouquinho, ó, porque aqui já está quase dando 3 horas. Notem que o meu ponteiro dos minutos já girou o relógio quase inteiro. Então esse do 2 aqui, ele iria estar bem pertinho do 3, ó. Esse ponteiro das horas estaria aqui bem pertinho do 3. Por quê? Porque quando esse verde dos minutos chegar no 12, esse aqui vai estar certinho alinhado com o 3, porque serão 3 horas. Então, ó, já saiu do 2, está chegando no 3 o das horas. E os minutos? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ainda não são 55 minutos. Então, eu falei que entre um número e outro nós temos 5
pontinhos, ou seja, 5 minutos. Então seria 51, 52, 53, 54, 55. Então, para eu ver a hora, eu tenho que olhar o ponteiro das horas e os minutos. Conforme o ponteiro dos minutos vai andando, o das horas também vai andando. Só que o ponteiro dos minutos vai fazer uma volta inteira para que o ponteiro da hora vá de um número até o outro, antes de uma hora, ok? Bem, então agora, olhando para cá, que horas são? Eu posso dizer que são 2 horas e 53 minutos, ou eu posso dizer que são 14 horas e 53 minutos. Por que 14 horas? Pode ser à tarde, né? Então, depois do 12 vem 13, 14, 15, 16, 17 horas, 18 horas, 6 horas da tarde. Pode ser 6 ou 18 horas, que é 6 da tarde. 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas. Ou 24 horas, que seria meia-noite, ok? Então, quem não estava lembrando, lembrou agora como é que a gente faz para marcar as horas e os minutos, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Eu vou tirar aqui os ponteiros. Bem, então o que são ângulos? São aberturas formadas entre 2 segmentos de reta ou 2 semi-retas. Ou seja, de um ponto vão sair 2 segmentos de reta, 2 pedaços de reta que têm uma origem em comum. Ângulo é a abertura formada por esses dois segmentos de reta, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo interno. Mas se vocês olharem, nós também teremos um ângulo do lado de fora, que é o ângulo externo. Então é como se fosse um círculo, esse aqui é o ângulo a parte de dentro, esse aqui é o ângulo formado pela parte de fora. Então nós temos aqui 2 ângulos formados pelo meu segmento de reta. O ângulo interno, tá? Que é o ângulo menor, e esse ângulo que é o lado de fora, que é o ângulo maior, o ângulo externo, que é um ângulo maior. Um círculo tem 360 graus. Ou seja, cada vez que eu saio de um ponto e giro e volto para esse mesmo ponto, eu fiz um círculo inteiro, ou seja, eu andei 360 graus. Agora vamos olhar para o relógio. 360 graus, ele pode ser dividido em 4 pedaços de 90 graus. Olha, 4 ângulos de 90 graus. 90, 90, 90, 90. 4 aberturas de 90 graus. Se esse pedaço aqui forma um quadrante, forma um pedaço de 90 graus, um ângulo de 90 graus, e aqui ele foi dividido em 3 pedaços, ó, eu tenho do 12 ao 1, um pedaço, do 1 ao 2, outro pedaço, e do 2 ao 3, outro pedaço. Então notem que em cada ângulo de 90 graus foi dividido em 3 pedaços. Se aqui tem 90 graus ao todo, cada pedaço desse vai ter 30 graus, ó, 30 graus, 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Então notem que o meu ângulo de 90 graus foi dividido em 3 pedaços e cada pedaço desse tem 30 graus. Mas cada pedaço desse não é uma hora. Lembra que eu falei? Do 12 ao 1, uma hora. Do 1 ao 2, uma hora. Do 2 ao 3, uma hora. Então, eu posso dizer que uma hora tem 30 graus. Então, qual é a relação que eu tenho entre hora e ângulo? A cada uma hora eu ando 30 graus, mas uma hora não são 60 minutos? Então eu posso dizer que a cada 60 minutos eu tenho 30 graus. Ou seja, a cada 60 minutos, cada vez que meu ponteiro sai de um número e vai para o outro, meu ponteiro das horas, o meu ponteiro menor, cada vez que ele sai de um número e vai para o outro, eu andei 30 graus. Ó. Eu vou apagar aqui para a gente entender melhor, tá? Então agora, eu já sei que cada pedaço tem 30 graus. Lembra que eu falei para vocês que cada intervalo entre um número e outro, eu tenho uma divisão de 5 partes, 5 minutos. E se aqui eu tenho uma divisão de 5 minutos e 30 graus, ó, lembra que isso aqui são 30 graus, tá? Em 30 graus eu tenho 5 minutos, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e 5 minutos, quando eu estou falando dos minutos. Então, se em 30 graus eu tenho 5 minutos, cada minuto, cada pedacinho desse aqui vai equivaler a 6 graus. Por que 6 graus? Ó, 6 vezes 5, 30. Andei 1 minuto, 6 graus. Andei mais 1 minuto, mais 6 graus. Andei mais 1 minuto, mais 6 graus. Então, a cada 1 minuto,
eu tenho 6 graus. Eu ando 6 graus, tá? Uma abertura de 6 graus. Eu vou apagar aqui, tá? Então são 4 horas e 15 minutos. O meu ponteiro das horas já saiu do 4, está caminhando para o 5. E o meu ponteiro dos minutos andou 5, 10, 15 minutos. Eu formei este ângulo aqui. Esse ângulo, eu digo que é o menor ângulo. E o maior ângulo é esse aqui de fora. Ó. Esse aqui, tudo isso aqui é um outro ângulo, ó. Formado pelos dois ponteiros também, só que ele é um ângulo grande, esse aqui é um ângulo pequeno. Os dois juntos vão formar 360 graus, eles são ângulos replementares, quando a soma de dois ângulos dá 360 graus. Então eu tenho o ângulo menor e o ângulo maior. Professora, quando eu sei que um ângulo é menor ou maior se eu não estiver vendo no relógio? É fácil. Se formarem um ângulo menor que 180 graus, esse é o ângulo menor. Se esse ângulo for maior que 180 graus, 190 graus, 200 graus, 220 graus, eu estou falando do ângulo maior. Nos problemas costumam vir pedindo o ângulo menor, mas às vezes acontece de pedir, dê o ângulo maior. Aí eu tenho que calcular esse de fora, não o de dentro, tá? Então no ângulo maior, ele é maior que 180 graus e o ângulo menor, ele vai ser menor que 180 graus. Menor que 180 graus. O que eu preciso lembrar? Isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. 60 minutos, ou seja, de um número até o outro, eu ando 30 graus, tá? Bem, gente, agora que a gente já entendeu que um relógio tem 360 graus e que cada hora tem 30 graus, nós vamos resolver uma questão sobre os ângulos, ok? Determine a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 14 horas e 40 minutos. Então vamos lá, 14 horas, lembra que eu falei que nós temos 12, depois voltamos, 13, 14, então 14 horas e 40 minutos, o meu ponteiro menor já saiu do 2, mas ainda não chegou no 3. E os minutos? Os minutos são 40 minutos, então ele está aqui certinho no 8, que são 40 minutos. Então aqui eu tenho 2 horas e 40 minutos. Ele quer saber o ângulo menor. O ângulo menor é este aqui, ó, que fica aqui dentro dos meus dois segmentos de reta, dos meus dois ponteiros. Ele quer saber esse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de θ. Ele quer saber esse ângulo θ. Bem, então como é que eu posso calcular isso aqui? Eu tenho duas formas de calcular. Lembrem que eu falei que a cada uma hora, ou seja, cada espaço entre um número e outro, eu tenho 30 graus. Então seria, ó, 30, 60, 90, 120, 150. Se o ponteiro das horas estivesse em cima dos dois, seria 180, mas ele se deslocou um pouquinho. Então eu quero saber esse deslocamento dele, ao invés dele estar aqui, ele se deslocou um pouco. Eu quero saber esse deslocamento, esse ângulo aqui do deslocamento. Por quê? Se eu souber este ângulo, basta eu fazer 180 menos o pedaço que ele andou. Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Só que ele andou esse pedacinho aqui. Se eu souber quem é esse pedaço, eu vou fazer 180, que era o ângulo que ele deveria ter, menos esse pedaço que eu vou chamar de X, esse ângulo aqui que ele utilizou. Aí eu vou ter certinho a medida das 14 horas e 40 minutos. Então nós vamos fazer uma relação aqui, como se fosse uma regrinha de 3. 60 minutos equivalem a 30 graus, certo? 60 minutos eu ando 30 graus. Então em 40 minutos, quantos graus eu andei? Se ele já andou 40 minutos, ele já saiu, já se deslocou. Quantos graus o meu ponteiro das horas andou? Então a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3 multiplicando cruzado. Vai ficar 60 vezes x é igual a 40 vezes 30. X é igual a 40 vezes 30, 4 vezes 3, 12. Vou repetir os dois zeros, 1.200. Esse 60 que está multiplicando vai vir para o outro membro dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, eu corto. 120 dividido por 6 vai dar 20. 12 dividido por 6 dá 2, repito 0. 20 o quê? 20 graus.
O que isso quer dizer? Esse ângulo mede 20 graus. Eu tenho 180 graus do 2 até o 8. Menos esse espacinho aqui que ele já andou, então eu vou fazer 180 graus menos os 20 graus que ele já andou. 180 menos 20, 160 graus. Então, esse meu ângulo θ é igual a 160 graus. Professora, só tem esse jeito aqui de fazer a conta? Não, nós temos uma fórmula que a gente pode utilizar. Que fórmula é essa? Se eu quiser saber que ângulo é esse, θ vai ser igual ao módulo. Por que módulo? Porque essa resposta aqui de dentro pode ser um número negativo. Então, dentro do módulo, ela vai ter uma resposta positiva. Então, θ vai ser igual a 11 vezes os minutos menos 60 vezes a hora. Isso tudo dividido por 2. Essa é a fórmula para eu achar o ângulo nos ponteiros do relógio, tá? Então vamos lá. θ é igual a 11 vezes os minutos. Quantos minutos? 40. Então 11 vezes 40 menos 60 vezes a hora. 14 horas é a mesma coisa que 2 horas. Então eu vou usar o 2 que fica mais fácil. Isso tudo dividido por 2. θ vai ser igual 10 vezes 40, 400. 1 vezes 40, 40. Então vai ficar 440 menos 60 vezes 2, 120, dividido por 2. θ é igual 40 menos 20, 20, 4 menos 1, 3. 320 dividido por 2. θ vai ser igual 32 dividido por 2, 16, e repito zero. 160 graus. Deu a mesma coisa. Então, θ é igual a 160 graus. Mesma resposta, ok? Eu posso fazer utilizando a regrinha de 3, ou eu posso fazer colocando na fórmula. O problema é que a gente trabalha com tantas fórmulas que às vezes a gente acaba esquecendo. Então, esqueceu, não quer usar a fórmula? Pode fazer desse jeito, tá? Fazendo a regrinha de 3. Vamos para mais um exemplo? Determine a medida do maior ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3 horas e 20 minutos. Qual o cuidado que a gente vai ter que ter aqui? Notem que está pedindo o maior ângulo, não o menor. Então vamos para o nosso relógio. Eu vou marcar 3 horas e 20 minutos. Vamos marcar primeiro os minutos. 5, 10, 15, 20. O ponteiro dos minutos vai estar aqui em cima do 4. 20 minutos. E o ponteiro das horas já saiu do 3, mas ainda não chegou no 4. Aqui eu tenho dois ângulos. Tenho este ângulo menor, ó, formei este ângulo menor, e tenho esse ângulo maior aqui, que é o lado de fora. Eu quero saber a medida deste ângulo maior. Então vamos lá. Vou chamar nosso ângulo aqui de θ, tá? Notem que se o meu ponteiro das horas estivesse certinho aqui em cima do 3, tá? Na direção certinha do 3, eu teria qual ângulo? 30 graus. Ó, do 3 ao 4 são 30 graus. Não precisaria nem fazer cálculo. 30 graus. Só que como já se passaram 20 minutos, esse ponteiro já se deslocou. Ele já está indo a caminho do 4. Então ele teve um deslocamento em 20 minutos. Quanto ele se deslocou aqui? Nós vamos fazer, mais uma vez, a regrinha de 3. Se em 60 minutos ele se desloca 30 graus, essa distância aqui, em 20 minutos, o meu ponteiro da hora se deslocou quantos graus? Esse pedacinho aqui, quantos graus? Nós vamos fazer a regrinha de 3, multiplicar cruzado. 60 vezes x é igual a 30 vezes 20. Bem, gente, aqui eu estou fazendo proporção. 60 está para 30, que é a metade, assim como 20 vai estar para a metade. Ó, 60 está para 30. 30 não é a metade de 60? Assim como 20 está para x. Esse x vai ter que ser a metade de 20. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a continha, que dará 10. Né? Metade de 20 é 10, mas vamos fazer. 60 vezes x é igual a 3 vezes 2, 6. Repito, 2 zeros, 600. Zero de um lado, zero do outro, posso cortar.
x é igual a 60, esse 6 que está multiplicando vem dividindo, x é igual a 60 dividido por 6, 10. 10 graus, tá? Não precisava nem ter feito, é só olhar a proporção. Agora, esses 10 graus é essa distância aqui, ó, que ele já se deslocou. Então, ele teria quanto? 30 graus. Mas ele já se deslocou 10 graus, então menos 10 graus que ele se deslocou. Houve esse deslocamento. Quantos graus eu tenho entre os ponteiros do relógio? 20 graus. 30 menos 10, 20 graus. Então, 30 graus já se deslocou um pouquinho, andou 10 graus, então eu ainda tenho 20 graus de ângulo. É essa abertura. 20 graus é a resposta? Não. Por quê? Porque ele pediu a medida do maior ângulo. Então, 20 graus é o menor ângulo, não é o maior. Qual é o maior? Qual é o ângulo total de um círculo? 360 graus. 360 graus, mas ele já andou 20. Então, eu vou subtrair e esse ângulo de fora é a diferença. 360 menos 20, 340 graus. Esse ângulo maior é de 340 graus. Se ele tivesse pedido apenas o ângulo menor, a resposta já seria 20 graus. Mas como ele pediu um ângulo maior, eu tenho que fazer 360 menos 20, que é esse ângulo aqui fora do ângulo formado pelos meus dois ponteiros, ok? Professora, faz do outro jeito para a gente ver se vai ser mais rápido. Vamos fazer pela fórmula. Θ, que é o nosso ângulo, vai ser igual a 11 minutos menos 60 horas, dentro do módulo, dividido por 2. Θ é igual a módulo de 11 vezes minutos, 20 minutos. 11 vezes 20, menos 60 vezes a hora, 3 horas, divididos por 2. Θ é igual a módulo 11 vezes 20. 10 vezes 20 é 200. 1 vezes 20 é 20, então vai dar 220. Menos 60 vezes 3, 180. Divididos por 2. Θ vai ser igual a 220 menos 180, 40. Agora eu posso tirar do módulo. Dividido por 2. Logo, θ é igual a 40 dividido por 2, 20 graus. Então, a mesma resposta que eu cheguei pela regrinha de 3. E a mesma coisa, não poderia ser a minha resposta porque ele pediu a medida do maior ângulo. Fazer a mesma conta. 360 graus, que é o total, menos 20 graus, que é o ângulo dos meus dois ponteiros, vai me dar 340 graus. Então, 340 graus é a minha resposta, que é a medida do maior ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3 horas e 20 minutos. Bem, gente, quando esses problemas vierem com 13 horas, 14 horas, 15 horas, eu posso usar a hora equivalente. Ou seja, 15 horas eu posso usar como 3, 16 horas eu posso usar 4, 18 horas eu posso usar 6, e que eu trabalho com números menores, facilita na hora de fazer o cálculo, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre ângulos formados pelos ponteiros do relógio. Espero que vocês tenham gostado e compreendido essa aula. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal para me apoiar. Deixem lá nos comentários a opinião de vocês, as sugestões de vocês, eu vou gostar de ver. Até a próxima aula!